Meus amigos, alguma coisa mudou nas últimas 48 horas. Bill Gates fez alertas. Ele postou mais de 5.000 palavras. E isso está a viralizar. As coisas que ele falou, tão pesadas que são, praticamente denúncias. Ele cita, o mundo todo precisa se preocupar com isso, todos os países, porque isso afeta todo mundo. Eu acredito que muitos aqui não confiam no Bill Gates, porque ele faz parte do sistema, ele faz parte dessa preparação toda, mas o que ele veio falar desta vez chamou a atenção do mundo todo. Ele fala sobre a IA, um certo lançamento perigoso que vai tomar controle de tudo, uma vez que simplesmente vai tirar o ser humano no centro. Ele mostra como impedir. Inclusive, ele chega a propor um governo paralelo, governo internacional ou organização internacional paralelo para controlar o mundo todo sobre o que está por vir. Porque veremos milhões e milhões de seres humanos simplesmente desqualificados. Isso foi postado há mais ou menos 48 horas e ontem ele foi chamado na CNN Internacional. Só para você ver, chamou a atenção da CNN depois das postagens. Olha isso. Aqui ele está na CNN, né, e eles estão a postar por metades. Aqui vídeo de 9 minutos, você nota a 14 horas, 460 mil views, mais de 1.900 comentários. O empresário Bill Gates, cofundador da Microsoft, fez um dos seus mais duros alertas sobre os impactos da inteligência artificial. Segundo ele, o avanço acelerado da tecnologia pode provocar uma das maiores transformações da história. E os governos não estão preparados para lidar com essa crise. Gates afirma que a IA vai substituir milhões de empregos e que a sociedade precisa agir agora para evitar um aumento dramático da desigualdade. Agora, eu gostaria que prestasse atenção no que vou mostrar. Vários sites internacionais estão a falar desse assunto. Ele postou e colocou um vídeo de mais ou menos 2 minutos, que eu gostaria de mostrar esse vídeo. Um vídeo muito bem editado. Depois de postar aquilo, foi chamado na CNN. Estás a ver aqui também, dia 26, né? Até Reuters, Bill Gates, né? Alarmado com a inteligência artificial, tem ideias políticas que gostaria de discutir com Xi Jinping da China. Por que Xi? Olha isso. Vou vos explicar por que ele cita até o Xi Jinping. Tá? Estou muito preocupado. Bill Gates afirma que o mundo precisa de um plano para lidar com a inteligência artificial. Tem 3 ideias para começar. E aqui vamos encontrar Bill Gates defende a reserva de empregos para humanos na era da inteligência artificial. E aqui é o próprio artigo que ele postou, que fala da turbulência que vai começar. Se descer, tem este vídeo, que eu gostaria que você prestasse atenção, que ele posta aqui. Ele fala, até aí embaixo. É muito grande. Olha só, nem metade ainda não chegamos. Eu acho que estão a falar de 5.000 frases, acima de 5.000 frases, mas ele posta este vídeo. Olha, eu acho que não pedi o like, o seu like é importante. Vou colocar nos vídeos, vamos conversar um pouco. Eu peço que deixa like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Cada comentário vale ouro, tá? Comenta e pronto. Caso não era inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Preste atenção. For advancing equity. Aqui está em inglês. Vou vos colocar dublado, porque acabei de dublar esse vídeo, mas eu queria que notasse que é o mesmo vídeo. Both the most powerful tool. Agora, preste atenção neste que acabei de dublar. É o mesmo vídeo que eu peguei. Olha o que ele disse. A IA é, ao mesmo tempo, a ferramenta mais poderosa para promover a equidade e a maior ameaça à equidade que os seres humanos já inventaram. A capacidade da IA de substituir e superar a cognição humana dará início a uma das eras mais turbulentas da história. Muitos empregos desaparecerão, primeiro os de colarinho branco, seguidos pelos de colarinho azul. A IA pode capacitar criminosos a criar bombas, armas biológicas e vírus de computador.
A IA pode prejudicar o desenvolvimento dos nossos filhos e substituir as relações humanas. Ao mesmo tempo, os aspectos positivos da IA serão incríveis. A IA acelerará a inovação nos desafios técnicos mais difíceis do mundo, fornecendo energia limpa e confiável para todos, evitando as mudanças climáticas, cultivando alimentos suficientes, combatendo doenças, melhorando a educação e muito mais. Se gerenciarmos bem a transição, os benefícios superarão em muitos malefícios, mas preocupo-me com o facto de não nos estarmos a preparar. Não existe um plano para facilitar a entrada na era da IA e nem sequer um plano para ter um plano. Como garantimos que os benefícios da IA cheguem a todos, particularmente àqueles sem riqueza, influência e acesso? Publiquei hoje um memorando que desafia o mundo a colocar este assunto no topo da agenda. O mundo tem a oportunidade de agir agora, antes que o desemprego aumente drasticamente, as comunidades sofram e a confiança pública se desgaste. Esta tecnologia sem precedentes exige uma resposta sem precedentes em todos os países e globalmente. Se acertarmos, a recompensa para a humanidade será fenomenal e o mundo será um lugar mais equitativo. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta parte. Ele fala sobre vários pontos, mas eu observei 8 pontos. Ele mostra sobre a mudança industrial. Houve uma época que tudo mudou para manual, né? E começamos a ter indústrias com máquinas pesadas. As pessoas acreditavam que vai ter outra forma de continuarmos a operar. O que o ser humano fazia, a máquina está a fazer. Então, o ser humano tinha outra área para operar. Esse é o primeiro ponto. Ele disse, só que dessa vez é diferente. Dessa vez é diferente porque a própria inteligência artificial pega a mente. Você não tem nem direito de pensar mais. É a primeira coisa que muda. Se você não tem direito de pensar, ele pensa e ele executa. A inteligência artificial pensa, decide, ele passa para um robô, o robô executa. Você não tem aonde trabalhar, não tem o que fazer, não tem direito de pensar, não tem também o direito de executar. Antes, as máquinas só executavam. E segundo ponto que ele falou sobre muitos empregos desaparecerão para sempre. Preste bem atenção. Imagina uma empresa que tem 1.000 trabalhadores e descobre se reduzir, ficar apenas com 300 trabalhadores, mas inteligência artificial terá os mesmos resultados. O que a empresa vai fazer? Se outra empresa não quiser seguir o mesmo caminho, vais pagar muita gente, essas pessoas podem te levar na justiça a qualquer hora, essas pessoas atrasam, você tem que pagar muitas multas sobre essas pessoas, imposto por cada pessoa. Então, todas as empresas vão se sentir na obrigação de seguir o mesmo caminho. E já temos visto isso. Agora, no terceiro ponto, a ideia de reservar empregos para humanos. Sobre empregos para humano, ele fala de 2 sentidos. No primeiro sentido, ele mostra, por exemplo, há empregos, né? Seria mais ético deixar o ser humano fazer do que um robô. Imagina, o ser humano foi detectado em um hospital com uma doença incurável. O que é que vão fazer? Vão deixar que o robô fala para o ser humano que você tem doença X, essa doença é incurável, não tem solução? Ou vão deixar um ser humano que tem sentido da humanidade, que consegue passar, né, aquela preocupação do ser humano, mostrar para explicar que você tem uma doença X, mas com método humano. Significa alguns empregos neste sentido precisam permanecer para seres humanos. É para você entender a preocupação dele, onde vai mais longe possível. No quarto ponto, tá, ele chegou, tá, a discutir uma economia com 40% do trabalho reservado a pessoas. Não é porque se não tiver 40% de seres humanos, as coisas não vão caminhar. Para eles, não precisam de seres humanos. Eles precisam trabalhar da forma que eles querem, lançando essa inteligência e avançar. Mas ele está a tentar
propor essas coisas para que haja a humanidade nos corações. Não sei se essas pessoas têm corações mesmo, mas pronto. Preste atenção, no final é mais grave ainda o que ele está a propor. Nós estamos no quarto ponto. 40% de empregos sejam reservados para seres humanos. Isso é para manter o equilíbrio. Você imagina quantas pessoas vão ficar sem empregos? O cenário otimista é 40% de seres humanos ter espaço do trabalho no mundo. No quinto ponto, ele chega a propor a cobrar impostos dos robôs. Quer dizer, cada empresa que tem robô, como não vai pagar pelo trabalhador, ok, vais pagar pelos robôs que estão a trabalhar. Este dinheiro, né, será um dinheiro para gastar em seres humanos, para que estes seres humanos se formam para chegar no nível da atualização que está a acontecer, porque é diferente de todas as mudanças que o mundo já viveu desde o início. No sexto ponto, ele fala sobre os crimes. A inteligência artificial vai facilitar os crimes, tá? Os criminosos terão a capacidade de criar uma bomba, em pouco tempo, mesmo com pouca habilidade, a pessoa, através de algumas ferramentas, consegue criar uma bomba nuclear, consegue criar uma doença, na medida que vão conseguir os resultados para poderem curar as pessoas, novas soluções, sinas, e vão conseguir muitas outras soluções dos problemas, e na mesma medida vai surgir os problemas também. Alguém pode criar algo que dizima uma cidade, né, e querer dinheiro para isso, e ainda vai ter novos vírus difíceis de combater, né? Quer dizer, vai ter luta dos dois lados, a confusão catastrófica que pode acontecer. Segundo Gates, durante aos próprios setor de IA, se falava de determinados limites perigosos, quer dizer, se chegasse a esses limites, não pode continuar. Por exemplo, criança ficar muito íntimo, a gente inteligente na internet, criança ficar conversando com a gente inteligente, etc., notou que já estão a passar esse limite, mas ninguém quer parar. E por que ninguém simplesmente não quer parar? No sétimo ponto é ele que ele explica. E por que ninguém simplesmente não pisa no freio? Agora, voltar primeiro nas crianças. Ele explica com mais detalhes o oitavo ponto. Aqui ele deixa apenas, um gancho. Mas vamos lá, 7. E por que ninguém está a frear? Embora tudo isso que eles já conversaram, né, que seriam limites éticos, já estão a passar. Ele vai, daí que ele disse que é preciso, primeiro, a conversa dos dois lados, porque pode dizer que vou parar, o outro vai querer avançar em segredo. Ele fala da China, fala dos Estados da América. E ninguém quer ficar para trás. Eu acho que já falei o Elon Musk a falar sobre isso. Quem parar vai ter a sensação, se eu parar, outro não vai parar. Então essa preocupação, a China está a avançar. A Estados da América está a avançar. Mas geralmente, os que estão a cuidar disso são empresários. O governo não tem capacidade para controlar isso. E ele mostrou que a sociedade precisa se preocupar agora, senão depois não tem volta. E ele explica, todos os governos precisam criar leis para controlar isso. Não é só, aqui é onde ele fala sobre um governo internacional paralelo para cuidar desta situação, que vai impor ordem. E até agora ninguém consegue controlar a inteligência artificial. E Schwab tinha dito, quem controlar a inteligência artificial vai controlar o mundo. Então, a ideia de criar um governo paralelo que vai controlar todo mundo, aí começa tudo. Aí começa que a inteligência artificial vai exigir o mundo a clamar por um governo que vai controlar o mundo todo. Eu acho que quem acompanha as informações sabe como as empresas estão a ser atacadas, destruídas através dos hackers. Quer dizer, quem controla a inteligência artificial terá o controle de tudo. Então, no ponto 8, onde ele fala sobre as crianças, onde ele explica que é um dos limites sem volta. Hoje as crianças estão a acostumar com a inteligência artificial. Ele começa nos estudos, que a criança hoje não tem a mesma capacidade de uma criança antiga, que não tinha acesso à inteligência artificial.
da tecnologia. Memorizava, aprendia. Hoje, você já tem quem memoriza por ti. Você só vai lá perguntar e tem a resposta na hora quando quer usar. Mas você mesmo não tem capacidade de memorizar. As crianças não têm mais capacidade de criar amizades. Ele dá exemplo dele próprio, cresceu, não conseguia criar amizade. Se ele nascesse nessa época, ele não se esforçaria, porque tem como ter amigo virtual, da inteligência artificial, e ainda ele explica. Essas inteligências artificiais, você conversa com ela, conversam, nunca vai ficar zangada contigo. Mesmo quando você está errado, nunca. Então, a pessoa, principalmente a adolescente e criança, acostuma-se com isso, não vê a importância de um ser humano normal e cresce com isso. Você imagina o que está por vir lá na frente. E ele fala a capacidade de entender as coisas, a capacidade de evoluir. Certas capacidades que a pessoa tem que evoluir numa certa idade. Hoje, as crianças correm risco de não ter isso. Acima de tudo, empregos e muitas outras coisas que ele falou, esses 5.000 frases liberadas na internet. Então, meus amigos, quando estamos a ver tudo isso, quem acompanha essas mudanças tecnológicas vai entender que alguma coisa atrás está a se preparar. E nós sabemos que nenhum governo tem a capacidade de controlar essa inteligência artificial. E o governo do anticristo está por detrás disso tudo, essa corrida. Por que eles estão a correr tanto? Estão a falar de trilhões. Quem conseguir vai ganhar trilhões. Todo mundo quer chegar no nível de ter trilhões e trilhões. Só que essa luta só vai lhes trazer, né, uma solução aonde Deus quer que esse mundo chegue. Estamos a viver um momento que se chama o tempo de prorrogação. Tudo acabou. Deus está a olhar, Ele está a recuperar as suas ovelhas perdidas. E você que acompanha esses vídeos, você faz parte daqueles que Deus não quer, que ficam para trás. Irmãos, o fim está chegando. O mundo já tem todo o cenário preparado para a grande tribulação. Mas você que lê, entenda. Você que segue Jesus Cristo, entenda. Você que caminha com Cristo, não ficas distraído. E você que nunca aceitou Jesus Cristo, essa é a melhor época para aceitar e seguir Jesus Cristo. Meus amigos, daqui a pouco será tarde. Para quem está a deixar para mais tarde? Será tarde demais. Quem acompanha esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar like, compartilha para outras pessoas. E também contribua nos projetos que Deus tem colocado nos nossos corações e também no plano de ajudar as crianças. Tá? E eu queria avisar a meus irmãos da Europa, em breve estarei convosco no continente europeu. Vou pregar em várias cidades e em vários países. Estarei com um grande homem, o pastor Bernardo Marques. Deus abençoe a todos. Amo vocês em Cristo. Muito obrigado. Graças a paz, irmãos. Shalom, shalom, graça e a paz do Senhor, pastor Belísio. Aqui fala com o irmão Paulo de África, Moçambique. Hoje, dia 22 de agosto, estou muito agradecido, e como está vendo aí, e muito obrigado pela sua ajuda. Conseguimos mais uma panela de arroz e mais carne de frango, né? E Deus abençoe a sua vida, pastor Belísio. E venha continuar nos ajudar. Cada sábado estaremos mais ajudando as crianças através da sua contribuição. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.